Oi pessoal, Eduardo Fidelis aqui de novo. Esse é o canal Muito Mais Que Gestão. Compartilhe, inscreva-se no canal, comente, curta, deixa o like. Você vai se beneficiar bastante, gostar do assunto, tenho certeza, e eu agradeço muito sua participação. A pauta de hoje é sobre enquadramento tributário das empresas. Aquelas palavrinhas quando a gente escuta falar fulano é microempreendedor individual, fulano é microempresário, fulano tem uma pequena empresa, que é a empresa de pequeno porte. Cada uma delas existe uma sigla para esse enquadramento tributário de cada um. Então, iniciando nosso bate-papo, a gente começa a falar sobre o MEI, que é o microempreendedor individual. É o primeiro degrau de quando alguém se formaliza para iniciar a empreender na sua área. Ou seja, quando algum vendedor, quando algum ambulante, quando algum prestador de serviço também decide se formalizar, ele vai ser MEI. Isso é quando ele tem o faturamento anual, a regrinha é essa, até 81 mil, tá certo? Não podendo passar disso. O MEI, para você abrir o seu MEI, seu documento de formalização, pela própria internet você consegue abrir, tá? Pode pedir auxílio a um contador, a um amigo, tá bom? É bem simples o processo de abertura do MEI, tá bom? Paga o seu imposto todo mês, tá certo? Hoje nós estamos falando aqui de outubro de 2024, vale salientar isso. Esse imposto mensal que o MEI paga é cerca de 70, 72 reais, está nessa faixa, tá certo? E aí é a Previdência Social que entra aí também, né? Mensalmente o MEI ele paga esse tipo de imposto, tá certo? Então, alguns benefícios para quem é MEI é que possui taxas de empréstimo quando vai precisar de algum empréstimo em algum banco, tem juros mais baixos, tá certo? O MEI também pode contratar até um funcionário, desde que pague o salário mínimo nacional ou então o piso salarial da profissão. Um exemplo disso é quando um dentista decide abrir sua clínica e aí contrata o seu técnico de auxílio bucal, auxiliar bucal, dependendo do estado, às vezes se chama ASB, que é auxiliar de saúde bucal. Então, ou ele paga o salário mínimo, ou então paga o piso da categoria daquele profissional, tá certo? Aí pode variar o piso daquele profissional. O MEI, ele também deve preencher a guia do FGTS, tá certo? A Previdência Social também, tá bom? Até o dia 7 de cada mês, tá bom? Não precisa emitir nota fiscal para pessoa física, mas é obrigatório que emita para pessoa jurídica, tá bom? Para organizações públicas, tá bom? E pode atuar em diversas áreas. Esse foi o primeiro enquadramento tributário que a gente falou aqui nesse canal agora, nesse vídeo, sobre o MEI, primeiro degrauzinho. No segundo degrauzinho do enquadramento tributário para os empreendedores, a gente vem trazendo a microempresa, com a sigla ME, propriamente dita. Para o empreendedor ele se tornar um ME, que é uma microempresa, ele precisa passar do faturamento anual do MEI, que é de 81 mil, até o limite de 360 mil anual, certo? Vai de 81 mil até 360 mil no ano. E aí, esse enquadramento tributário deve já ser feito por um contador especificamente, tá bom? Essa orientação deve ser feita pela contabilidade do empreendedor, tá certo? A importância de fazer uma boa contabilidade, um bom relacionamento com contadores. Inclusive, eu vou deixar aqui também o nosso patrocinador do canal, que é a Multicontabilidade, de altamente referência, que eu já deixo aqui também, inclusive, tá certo? Para vocês que querem pegar informações, tá bom? Até mesmo imposto de renda, recomendo sim a Multicontabilidade, porque são pessoas que eu conheço e recomendo por isso. Então, o ME, a microempresa, ela é uma empresa que pode possuir de 9 a 19 funcionários, dependendo da atividade exercida também, tá certo? Pode optar no seu
regime tributário pelo Simples Nacional, tá certo? Pelo lucro presumido ou pelo lucro real, tá bom? Isso aí já vai dependendo da atividade, dependendo do faturamento da empresa, tá bom? Isso aí já entraria num caso mais para frente, vamos dizer assim, da microempresa, tá bom? Pode ser constituída por um proprietário ou mais, né? E aí a gente já está falando do tipo societário da empresa, limitada, né? Isso, aos sócios. Nesse tipo de assunto que a gente também já abrange, tá bom? O tipo societário da empresa, tá certo? A microempresa também ela pode exercer ou prestar serviços que também são oferecidos por MEI, pelo microempreendedor individual. Um exemplo disso são empresas de engenharia, né? Empresas de serviços odontológicos que vai lá e monta a microempresa com um grupo determinado de profissionais. Eles estão dentro da microempresa prestando aquele tipo de serviço. Isso é possível, tá bom? Então, para empresas de arquitetura, tá certo? Empresas de assessoria, empresas de marketing, então tudo isso que se enquadra dentro desse enquadramento tributário de microempresa, tá bom? De microempresário. Para abrir uma ME é necessário que a pessoa, o proprietário, juntamente com a contabilidade, registre o CNPJ na Receita Federal, juntamente com a junta comercial, né, do estado em que ela reside, a prefeitura, na Secretaria da Fazenda e outros órgãos, tá bom? O processo de abertura nesse caso vai variar de acordo com a localização da atividade. Tem umas regras que são exigidas para outros estados, alguns não, tá bom? Alguns impostos exigidos em uns municípios, em outros não, tá bom? Taxas, enfim. Depende do modelo jurídico e do regime tributário daquele estado em específico. Também existe essa questão. E aí, quando o empreendedor ele se torna microempresário, ele vai optar pelo regime tributário, que é o primeiro, né, que o convém mais, Simples Nacional, que é chamado. Que aí é um regime que o governo simplifica, a ideia é essa, o recolhimento dos tributos que ele paga em uma única guia de recolhimento, né? As empresas que optam pelo Simples Nacional, elas contam com percentuais de alíquota progressivos, tá certo? Existe essa questão também. E aí são calculados de acordo com a receita bruta da empresa, tá certo? Então aqui a gente falou sobre o segundo degrauzinho do enquadramento tributário, que se chama microempresa. Então agora a gente vai para o top 3 dessa lista, né, do enquadramento tributário das empresas. A gente está falando então agora da empresa de pequeno porte, a EPP. A empresa de pequeno porte é um negócio que se enquadra em uma classificação empresarial baseada no faturamento e no número de funcionários. A gente pode classificar dessa forma, tá certo? As suas características é que cada um da sua empresa, no enquadramento tributário, é que ela tem um limite de faturamento. Na EPP, quando a gente está falando de faturamento, ela tem que faturar entre 360 mil, que é o limite de faturamento para o microempresário, que é o do top 2, lembram? Então, a EPP, que é o top 3, ela fatura de 360 mil até 4,8 milhões, tá certo? Ela tem que estar dentro dessa faixa de faturamento, tá bom? E isso são anuais, tá certo? Anualmente, a gente tá falando anual. Quero ainda reiterar que a gente está falando da data de outubro de 2024. Pode, dependendo de quando você for ver esse vídeo, já ter mudado, tá certo? Essa questão desse limite de faturamento aí. O número de funcionários para empresa de pequeno porte, ela é entre 10 e 49 funcionários, tá bom? Tá valendo essa regrinha nesse período aqui dessa data que a gente está falando. Alguns benefícios fiscais, tributários, são existentes sim, específicos, tá? Para a empresa de pequeno porte. Em outro vídeo a gente pode até detalhar mais sobre isenções fiscais, vou deixar isso também para outro vídeo, tá bom? Mas
alguns benefícios desses facilitam que a empresa cresça no mercado, tá bom? E esse assunto eu vou trazer em outro vídeo, tá certo? Mas para formalizar um EPP também você tem que entrar em contato com o seu contador, né? E aí fazer todo o trâmite, tá bom? Ver se está ultrapassando mesmo dos 360 mil, né? Que é o limite de faturamento para a microempresa, que é o número 2, tá bom? E aí já vai ter que entrar sim na EPP, na empresa de pequeno porte, tá certo? Ela precisa se enquadrar nessa categoria, quando ela está ultrapassando esse limite de faturamento bruto anual, tá certo? Então é isso, a gente falou aqui sobre 3 tipos de enquadramento tributários existentes, tá certo? MEI, que é o microempreendedor individual, é o número 1, microempresa, que é o número 2, tá certo? E número 3, empresa de pequeno porte, cada uma com seu limite de faturamento. MEI é até 81 mil, microempresa até 360 mil e empresa de pequeno porte até 4,8 milhões. Reiterando, estamos em outubro de 2024, tá certo? Então esse vídeo foi sobre isso, sobre o lucro real e lucro presumido, que também entra nessa nossa pauta. Eu vou deixar para um outro vídeo, que é para a gente não misturar as coisas, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, se inscreva no nosso canal, Muito Mais Que Gestão, ajuda esse canal a crescer, comente, compartilhe, curta, deixa o like, que eu agradeço. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.